Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, características da perfeição. Vamos iniciar com a nossa prece. Então vamos respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, acalmando os nossos corações e com muita alegria, Mestre querido, agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui novamente contigo e junto a tantos corações queridos que se dispõem a dedicar um tempinho do seu dia, da sua vida, para ouvir e refletir sobre o seu Evangelho. Porque todos nós, amado Mestre, já queremos evoluir, queremos sair das sombras que ainda habitam os nossos corações. Queremos ser luz, queremos amar e viver verdadeiramente a fraternidade em todos os momentos de nossas vidas. E assim vermos em nosso próximo o nosso irmão, amá-lo como o Senhor nos ama. E é por isso que estamos unidos em coração, para refletir sobre as características da perfeição, para que cada um de nós possa trabalhar dentro de si a reforma íntima, o auto-reconhecimento e o aprimoramento interior, e assim, o quanto antes, estarmos mais próximo de Ti, Mestre amado. Que o Senhor nos envolva, hoje e sempre, e que assim seja. Características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, está a máxima. Sedes perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a Ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhes um modelo e lhes diz que se esforcem para atingi-lo. Portanto, é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á que não há nenhum que altere o sentido da caridade em maior ou menor grau, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação dela. Tudo o que sobrecita o sentimento de personalidade é destrutivo, ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, aquele que chega a ponto de amar aos inimigos, não podendo aliar-se nenhum defeito contrário à caridade. Sempre é, por isso mesmo, o indício de uma maior ou menor superioridade moral, do que resulta que o grau de perfeição
está em razão da extensão deste amor. É por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, a palavra perfeição nos traz o significado de ausência de defeitos, falhas, o mais elevado grau de exatidão. A pessoa que alcançou essa condição é plena, sublime em todos os aspectos. Aqui Jesus já nos coloca as condições para sermos perfeitos. Então ele nos deu 3 condições: amar os vossos inimigos. 2, fazer o bem àqueles que nos odeiam. 3, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E para que possamos agir dessa maneira, devemos extirpar de nossos corações o orgulho e o egoísmo, que são as 2 grandes chagas da humanidade. Somente nos despindo desses sentimentos conseguiremos amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos têm como inimigos, pois quem verdadeiramente ama, ora e faz o bem pelo outro, jamais o verá como um inimigo, e sim como um irmão, necessitado e doente da alma, que precisa do nosso entendimento, da nossa compreensão e, acima de tudo, do nosso amor e nosso exemplo. Através do amor que podemos direcionar aquele coração, poderemos transformar aquele ódio, aquele sentimento negativo que o outro detém por nós, num sentimento de respeito, de fraternidade, de amor. Mas só através do exemplo no bem poderemos verdadeiramente transformar o outro e nos transformar também. Através do amor, poderemos curar todas as dores e angústias e curar a nós mesmos de todas as mazelas, dificuldades, vícios e imperfeições. Então, quando Jesus disse: amar vossos inimigos, envolve abnegação, envolve renúncia de si mesmo pelo outro. Quando ele diz: fazer o bem àqueles que vos odeiam, isso mostra o sentimento de bondade e doação integral e incondicional. Quando ele diz: orai por aqueles que lhe perseguem, eu estou procurando buscar o amparo e o auxílio do Pai em benefício daqueles irmãos. Esses sentimentos elevados ao máximo refletem a perfeição da criatura, e é por isso que Jesus nos coloca serem essas as condições para alcançarmos a perfeição. Deus é perfeito e único, sendo assim impossível que seus filhos e criaturas sejam como Ele o é, porque Ele é único. Mas podemos chegar à perfeição relativa, como de Jesus, chegar à condição de seres crísticos, mais perto de Deus, mas não igual a Ele, pois Ele é absoluto. Porque temos também uma escala de evolução dos espíritos, que se pode ver e estudar no Livro dos Espíritos a partir da questão número 100. Quando Jesus falava: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, ele falava sobre a perfeição relativa, porque ainda não tinha como explicar claramente naquele tempo para aquele povo, porque ele sabia que não temos como ser como Deus o é. Então ele deixou para a posteridade, para que nós, numa condição melhor de entendimento e maturidade, pudéssemos entender o alcance de suas palavras. Eram essas as considerações, meus amigos queridos. Agora vamos fazer a prece final. Senhor Deus, Mestre dos Mestres, Pai de amor e de infinita misericórdia, neste momento nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pelas graças recebidas desde o ventre de nossas mães e também pelas dores que nos serviram de aprimoramento, de experiências e que nos levaram sempre para mais perto de Ti,
e o Senhor sempre esteve conosco em todas elas. Mestre amado, luz do mundo, luz de nossas vidas, que a tua luz possa alcançar as almas sofredoras, aqueles que sofrem na erraticidade e que ainda não te conhecem ou te negam por conta de suas atitudes equivocadas e mal compreendidas. Que as tuas bênçãos de amor e de misericórdia possam ser derramadas por todos esses irmãos que choram, que se encontram em sofrimento e dor nas regiões purgatoriais ou trevosas do submundo espiritual. Que eles possam, cansados de tanto sofrer, buscar aquele que foi e continua sendo a luz do mundo, o príncipe da paz, o maior exemplo de amor que esse planeta já presenciou, o Mestre Divino Jesus. Que esses irmãos nossos sintam a tua presença, que se deixem envolver pelo teu magnetismo contagiante e curador, e que escolham ser felizes, e que tal escolha não tarde, Pai querido, para que também eles possam se beneficiar da evolução planetária. Que a tua misericórdia possa alcançá-lo, Mestre querido, e que a tua força os envolva, hoje e por todos sempre. Que assim seja.